A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, excelente dia, excelente quarta-feira. Já estamos aqui mais uma manhã com a live Manhã com Propósito, para bem dizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Manhã essa produtiva, abençoada, pois Deus nos deu a oportunidade de mais um dia de vida. Às vezes, você está olhando a situação, as guerras, as dificuldades, os momentos, palavras contrárias, mas eu quero dizer algo para nós todos. Deus nos chamou para vencer. O problema é que nós estamos no lugar errado. O problema é que nós não entendemos a voz do Senhor ou ouvimos a voz do Senhor. Porque às vezes nós achamos que para nós vencermos, o ciclo da terra tem que estar caminhando junto com a palavra de Deus. Não é sempre assim. Tá? Às vezes acontece, sim, mas não é sempre assim. Todos os heróis da Bíblia foram na contramão do que era dito na terra. Foram na contramão do que aquilo que a terra estava ditando. Que as palavras dos homens estavam falando. Que alguém estava dizendo, não tem jeito, não vai acontecer, aí Deus levanta. Sabe por quê? Deus nos escolheu para vencer, mas nós temos que tomar o lugar de vencedor. Tá? Às vezes nós vamos perder batalhas, guerras, porque nós não estamos olhando para o Senhor. Nós temos que vencer as guerras e as batalhas. Enquanto nós não amadurecermos e olharmos e dizermos quem é o nosso Deus e quem somos diante dele, nós vamos perder. Nós vamos abrir mão, nós vamos se render. Tem pessoas perdendo lugares, pessoas, famílias, ministério. Aí vamos lá, empresas, coisas que Deus deu para gerir, porque tem medo de avançar. E como eu avanço, pastor? Nos pés de Jesus, sabendo aonde Ele quer nos levar. E às vezes Ele vai nos guardar, vai falar para nós retrocedermos um passo, para impulsionar e ir. Tem gente que diz, eu não volto para lá, é voltar para trás. Eu não faço isso, é perder. Irmãos, Deus, ele faz as coisas para que o nome dele venha a ser glorificado. Jesus voltou várias vezes em Cafarnaum. Jesus voltou várias vezes nas aldeias, cidades. E nem por isso o ministério dele foi falido. Nem por isso ele se envergonhou. Ah, naquele lugar eu não volto, tentaram me matar. Quantas vezes tentaram matar Jesus e ele voltou para aquele lugar? Mas é o que eu estou falando. Direcionamento de Deus. O problema hoje é que nós queremos mostrar algo para pessoas. Não, irmãos. Não é nada sobre nós, nunca foi. É tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Espírito Santo. Tem pessoas que estão preocupadas com performances. Eu tenho que me apresentar bem. Irmãos, nós temos que nos preocupar com a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus. Não é o tanto que as pessoas nos aplaudem. Não é o tanto que as pessoas estão nos vendo. É o testemunho que nós estamos dando em prol do Evangelho de paz. É o testemunho que nós estamos deixando. É o impacto espiritual que nós estamos levando para aquelas vidas que o Senhor nos permite chegar, conhecer, estar diante, né, dessas famílias. Nós estamos sendo luz ou trevas? Nós estamos deixando um gosto de conhecimento, de curiosidade por esse Deus? Ou nós estamos deixando alguém dizer assim, é por isso que eu não sirvo Deus? É por isso que eu não vou na igreja? É por isso que eu não me rendo a esse Deus? Para ser crente desse jeito? Então, às vezes, nós estamos deixando a responsabilidade para o outro. Mas você sabia que eu e você temos que ser luz aonde nós chegarmos? Ah, pastor, mas estão falando mal de fulano, de ciclano. É só nós não entrarmos nisso aí. A Bíblia diz no Sermão da Montanha, Jesus dizendo, Mateus capítulo 5, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Né? Então nós temos que ser pacificador, irmão.
Às vezes nós entramos em guerra que Deus não mandou. Vem alguém falando mal de outra pessoa e nós, né? Ah, mas eu não falei, mas ouviu. Abriu, deu uma abertura. O problema é aonde nós estamos e quem somos. Né? Às vezes nós estamos perdendo a nossa identidade. É igual a parábola da dracma perdida. A mulher que ia receber, né, a dracma, ela tinha que ter toda a diligência, porque ela, além de ser o dote, qualificaria ela para o casamento ou não. Aí quando ela perde a dracma, a primeira coisa que ela faz, acende a candeia e começa a varrer a casa. Sabe qual que é o nosso maior problema hoje? Como dizendo os servos de Deus, é que nós estamos perdendo o direcionamento. Nós não estamos ordenando ou colocando em ordem a nossa casa. Ela acendeu a candeia, ou seja, luz para nós que somos cristãos é palavra. Acendeu a candeia e depois ela começou a varrer a casa. Ou seja, estamos com o coração limpo, estamos com a mente purificada, estamos com os nossos olhos saudáveis, ouvidos saudáveis, boca com palavras que professam felicidade, esperança, paz e gozo. Ah, pastor, então nós não vamos passar dia difícil? Claro que vai. Seria um hipócrita mentiroso se eu dissesse que não. Mas Jesus se apresenta em todos eles. Tá? A Bíblia diz que Deus não permite nada sem antes avisar o teu povo. O problema é que nós ficamos desavisados porque nós não queremos uma palavra dessa. Uma palavra de conserto, uma palavra de ânimo, uma palavra de confronto. Hoje nós estamos preocupados tanto que nós vamos receber na presença de Deus. Só que eu faço uma pergunta para nós. E depois nós vamos responder, cada um, né, para si mesmo. O que nós estamos entregando para Deus? Qual é a qualidade de culto? Porque, irmãos, quantidade não impressiona. Quantidade nunca disse que Deus está no lugar. Mas eu quero dizer a qualidade de culto. Deus não disse, quanto mais pessoa, mais em minha presença estaria lá. Não. Quanto mais comunhão, união, paz, gozo, temperança, que é o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, aí Deus manifesta o seu poder. Nós estamos preocupados em impressionar a terra, ou nós estamos nos preocupando em chamar a atenção dos céus? Irmãos, nós temos que levar o reino de Deus estabelecendo-se aonde nós estejamos, aonde nós estivermos. Nós temos que gerar uma curiosidade nesse tempo. Mas por que ele está desse jeito? Por que ela permanece se alegrando? Porque eles dizem que Deus é bom mesmo diante da dificuldade. Ou alguém vem nos contar um problema e nós falamos assim, é difícil mesmo. Você não sabe o que eu estou passando. Não, irmão. Nós temos que levar esperança. Como disse Jó, a esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Jó tinha perdido tudo, mas ele não perdeu duas coisas: a fé em Deus e a persistência. Tem gente que diz, pode arrancar tudo de mim, Senhor. Irmãos, para com esse negócio. Tá? Eu sempre estou ensinando a igreja aqui. Para de falar isso, que com tudo aquilo que temos, nós não queremos servir ao Senhor. Se Deus arrancar alguma coisa, se Deus permitir alguma coisa, aí não vem mesmo. Aí desaba. Para com esse negócio. Se com tudo que temos, hoje a facilidade, ó, temos a tecnologia, temos água encanada, temos luz, temos veículos que dá para trazer, um vem de carro, outro de ônibus, tá? Dá para fazer live e ministrar o Senhor, né? Ministrar a palavra de Deus. Escutar louvor, igual eu e minha esposa aqui, nós daqui a pouco nós ligamos a televisão e vai, né? Deixa lá tocando adoração a Deus o dia inteiro. E aí nós ficamos preocupados em impressionar a pessoa. Ela pode arrancar tudo de mim. Se Deus permitir isso aqui, aí não vem mais. Ah, o diabo está me perseguindo. Ah, Deus não é na minha vida.
Então toma cuidado com a tua oração. Toma cuidado com a palavra que você está liberando, porque eu tenho que tomar cuidado com a palavra que eu libero. Tá? Pode quebrar, Senhor. Se aparentemente inteiro não está, se Deus permitir quebrar, porque Deus permite alguma situação para saber onde nós estamos, e a oração é essa. E pode quebrar. Porque nós baseamos muitas das vezes, pode arrancar tudo, só não arranca de mim teu espírito. Aí, igual Davi. A situação de Davi era uma situação difícil. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele tinha coroa na cabeça, mas porque ele tinha um coração ensinável. Ele se rendeu aos pés do Senhor. Às vezes nós queremos mostrar algo que nós não estamos vivendo. E a Bíblia diz que pelos frutos eu conhecerei, não é pela árvore. O que a nossa boca está dizendo é o testemunho que nós estamos levando? Pastor, é duro, claro que é. Porque mole demais nós não vamos perseverar, nós não vamos persistir. A nossa casa tem que estar firmada na rocha que é Cristo. Não ter base em areia. Olha, aquele culto foi tremendo, aí fica saudosista, só naquele culto. Olha, o tempo, a igreja de antigamente. Irmãos, os tempos mudaram, mas a igreja tem que permanecer na sua essência. Mas eu não posso pregar isso, eu não posso falar isso, porque eu vou ofender o irmão. Eu sempre aprendi isso e eu vivo isso. Ovelha pela palavra do bom pastor, que é Jesus, não apanha, não machuca. Quem sofre no meio do rebanho do bom pastor é bode lobo. Tá? Porque quando a palavra nos confronta, não é para nos matar. Quando a palavra vem nos dizendo que nós estamos errando naquilo, não é para nós desviarmos. É para nós estarmos no lugar da adoração. E aonde é o lugar da adoração, pastor? É aos pés de Jesus. Nós estamos preocupados quantas pessoas virão no culto. Nós estamos preocupados como que vamos sair na foto. Nós estamos preocupados com quantas pessoas vai sair comentando. Mas a preocupação da igreja é quantas pessoas serão impactadas pela palavra? Quantas pessoas serão restauradas? Quantas pessoas serão curadas, libertas pelo Evangelho da Paz? Quantas almas aceitarão Jesus? O Evangelho tem que impactar almas, irmãos. É as boas novas de Cristo. E aí tem gente que diz, o culto hoje não foi bom. Não veio pessoa. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, é culto. Eu não vou dar um exemplo aqui, eu não vou na quarta-feira, porque quarta-feira dá pouca gente. Eu vou na sexta-feira, que é culto de cura e de libertação, e eu vou no domingo. A segunda-feira eu não vou, não, é oração. Irmãos, independe disso. Nós estamos aqui na segunda, na quarta, na sexta, no domingo. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor? Não. Eu amadurecer, se tiver só eu e a missionária Valéria, vai ter culto. Ela canta o hino da harpa, ou eu canto, ela prega, ou eu prego. Ministramos louvor ao Senhor, mas tem que ter culto. O problema é que nós estamos com medo. Nós queremos mostrar para as pessoas. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero te louvar por essa abundância de chuva que o Senhor tem mandado sobre esse lugar, meu Pai. Eu quero te louvar por esse dia. Quero te louvar por essa quarta-feira. Quero te louvar pela vida dos meus irmãos que aqui já se encontram. E aqueles que verão de manhã, à tarde, à noite, eu não sei, que verão por compartilhamento, que às vezes vai estar passando ali no seu Facebook, vão abrir, meu Pai. Eu te louvo também, Senhor, por esses que têm nos acompanhado, ainda que não entre na live, mas têm visualizado, meu Pai. Tem recebido da tua parte a palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos movido. Pai, eu quero te louvar por esse momento, por essa oportunidade, porque nós achamos que um dia é igual ao outro, mas não é, Pai. O dia que nós vivemos, cada dia é ímpar. Pode ser semelhante, mas igual não é. Então, que a oportunidade que o Senhor nos deu hoje, nós possamos usar, meu Pai, 100% na totalidade. Que a oportunidade que o Senhor nos move hoje, nós possamos dar testemunho, meu Pai.
Que a nossa vida venha estar consagrada a Ti. Que o nosso corpo, alma e espírito venham estar alinhados, meu Pai, diante da Tua presença. Que nós não venhamos ser de língua dobre, meu Pai. Que nós não venhamos ser, meu Pai, de intento enganoso. Que nós não venhamos ser oportunistas. Que nós não venhamos ser carregados de vanglória. Que nós não venhamos achar que o poder está na nossa mão. Nunca esteve. O poder está na mão do Senhor, meu Pai. Ah, Deus, alcança o meu irmão, assim, Pai, a minha irmã, e que nós possamos estar em comunhão diante da Tua presença. Sê conosco em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa. 654. A paz do Senhor Jesus a todos. 654, Corinho da harpa cristã. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Ah, então é outro lugar, né? Pai, o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me às alas do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. 662. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas.
e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito nossas vidas florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito nossas vidas florescer. Santo, meu Deus é santo, Santo és, Senhor. Santo, meu Deus é santo, Santo és, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos sentindo a presença desse Deus Santo, né? Como dizem muitos, né? Aqui já pararia, mas o nosso propósito aqui e o culto também, tá? Tem que ter palavra de Deus, tá? Senão é só ajuntamento de pessoas, né? Lógico que nós já fomos tocados, avivados pela presença de Deus nesse lugar, mas precisamos da palavra, da instrução, do ensino, da graça, do poder de Deus, para que nós possamos dar continuidade naquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus abençoe, amados irmãos. Segunda-feira nós não fizemos a live, né? Mas nós estamos aqui hoje. Estou muito feliz com Jesus, por tudo que Deus tem nos feito, pela tua presença, graça, poder, majestade. Deixa eu ajeitar aqui, né? Nós já vamos lá para primeiro livro do profeta, né, Samuel, capítulo de número 17, versículo 32. Enquanto você aí que tem a condição abra as vossas Bíblias, juntamente conosco, eu vou saudando quem está aqui. Nossa irmã Juliana, Deus abençoe, né? Irmã Juliana. David, ou a Bruna Paiva, não sei, mas sejam bem-vindos. Missionária Alice, Deus abençoe. Nossa irmã Diaconisa Maria. Nosso irmão Manuel Ulisses, né? Evangelista Manuel Ulisses. Nosso irmão Alexandro. Nosso irmão José Sena. Nossa irmã Evanir. Nossa irmã Alana. Deixa eu ver se eu falei todo mundo aqui. Nossa irmã missionária Célia Nascimento e tantos outros. Se eu não falei o teu nome, manda um bom dia, paz do Senhor, que eu com alegria vos saúdo, tá bom? Você que às vezes está assistindo aí, né? Irmãos, tem muita gente que não sabe, tá? Mas clica aí, tá? Clica aí para aparecer aí o seu nome, para nós saudarmos você, tá?
Continue. Irmãos, você que está aí sempre dando um joinha, curtindo aí, continue, tá? Nos faz entregar mais. O Facebook entende que o conteúdo está sendo visualizado e ele entrega na totalidade, né? Então, nos ajude aí. Você que sempre está nos ouvindo, nos assistindo, e tem condição, entra, tá? Entre e nos ajude a propagar o Evangelho de paz. Vamos à leitura. Diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai embora, e o Senhor seja contigo. Deus abençoe nossa irmã Hélida. Irmãos, antes de chegar nessa condição aqui, nessa parte da história bíblica, e também história, né, que nós conhecemos, registrada, que não é só bíblica, a Bíblia diz que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, as malhadas, estava lá atrás das malhadas. As ovelhas que protegia realmente as ovelhas comerciais. A Bíblia diz que Davi, na sua função pastoral, ele não só apacentava as ovelhas, mas ele dava a própria vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que enquanto Davi estava no campo apacentando, havia um contexto histórico que estava acontecendo. A Bíblia diz que o povo já tinha pedido para Deus um rei, para eles poderem ver esse rei, porque até então a nação santa, o povo de Deus, era movido pela teocracia. Que é isso, pastor? O próprio Deus regia o povo através do sacerdote, através do profeta, mas o povo começou a olhar para a nação circunvizinha e dizer: eles têm rei, nós também queremos. Por isso que o povo de Deus não pode ficar olhando para o mundo. O povo de Deus tem que olhar para Jesus. O povo de Deus tem que continuar ouvindo a palavra de Deus. Quando nós começamos a olhar para o lado, nós estamos dizendo: Deus não é o suficiente para mim. Quando nós quisermos trazer alguma coisa do mundo para nos alegrar dentro da igreja, na presença de Deus, nós estamos desviando o olhar de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que agora Deus fala com Samuel, Samuel está entristecido, dizendo: o povo me rejeita. Deus fala: não, Samuel, eles não rejeitam você, rejeita a mim. Mas nós vamos consagrar alguém aí, segundo o povo. A Bíblia diz que Saul é vaqueiro, tem todos os requisitos para ser um rei. Altura, estatura, beleza, porte para reinar. A Bíblia diz que ele cuidava de jumentas, né? É consagrado a rei. Saul começa bem, Saul começa reinando, Saul começa vencendo. Só que o problema estava em Saul quando a coroa cresceu na cabeça dele. E nós temos que ter esse intento no nosso coração. Nós não podemos nada nos tirar o contato com Deus. Eu estou pastoreando aqui a Poré. Amanhã, se Deus falar não, acabou. Eu não posso achar que eu sou o dono da igreja, que o dono da igreja é Jesus.
Eu não posso achar que eu sou insubstituível. Irmãos, não tem ninguém insubstituível na terra. A Bíblia diz que agora Saul está tomando partido de coisas que não era para ele fazer. Saul agora está longe de Deus. Deus abençoe nosso irmão Kleber. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A Bíblia diz que agora Saul está fazendo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Enquanto está acontecendo essa história aqui, Deus está enxergando alguém que está no anonimato, no pasto. Um dia eu estava orando e eu gosto muito que Deus falou isso comigo. Irmãos, o ditado do mundo é: quem não é visto não é lembrado. Aí eu estava orando e Deus falou para mim: o que a terra não vê, eu vejo. O que a terra não contempla, eu contemplo. Às vezes nós queremos ser vistos, lembrados por pessoas. Fique em paz que tem um agente que nos faz lembrar. E também tem um agente que nos faz ser lembrado, chamado Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que agora Davi está lá no pasto cuidando das ovelhas com amor. Enquanto ninguém está vendo Davi, Davi está vencendo batalhas. Davi está vencendo leão, está vencendo urso e sendo fortalecido por Deus para o ministério que ele ainda ia exercer. A Bíblia diz que agora Davi está vencendo o leão e o urso, e quando o leão ou o urso bocavam a ovelha e saía correndo, Davi saía após ele, alcançava ele, o feria e o matava, e livrava da sua boca a ovelha. O problema é que às vezes nós estamos preocupados com a performance, ao invés de nos preocupar se nós estamos em contato direto verdadeiramente com Deus. Como dizem, internet não é terra de ninguém. Nem sempre aquilo que está sendo falado, ditado, porque também tem as fake news, tem as mentiras, é o realmente. Porque a Bíblia diz que os frutos permanecem. Pelo fruto conhecereis. Porque o próprio Jesus disse: eu vos nomeei para que vai e deis frutos. Então, e o vosso fruto permaneça. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com esse negócio de performance. Eu sou muito cuidadoso com isso. Sabe por quê? A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Eu não posso dizer que eu amo Jesus se eu não falo de Jesus, ou se eu vivo em constante ataque com pessoas na internet. Se eu fico querendo provar algo, me defender, eu sempre alerto aos irmãos aqui. Pode falar de mim o que quiser. Eu não tenho problema com isso. Se eu não estiver fazendo, o próprio Deus me justifica e também justifica você. Agora, se está fazendo, se está em uma condição errada, aí o certo é se consertar, porque a Bíblia diz: aquele que se arrepende deixa alcança misericórdia. Então, enquanto está acontecendo tudo isso aqui nesse cenário bíblico, contra a vida do rei Saul, porque Deus já rejeitou ele, Samuel está com dó dele, Deus está avistando alguém que está dando a vida pelas ovelhas, que está defendendo as ovelhas. Poderia dizer assim: eu não, essa ovelha aí não tem valor comercial mesmo, deixa morrer. Mas Davi falou: não, todas as ovelhas são importantes. Eu tenho que cumprir bem aquilo que me foi delegado, aquilo que me foi confiado. Ele ia e entrava em luta corporal com o leão e com o urso. Só que ele tinha algo diferenciado. A presença de Deus estava com Davi. Davi era obstinado de coração em dizer: eu cumpro aquilo que me é entregue. Eu não fico no meio termo. Aí nós vamos entender que agora Samuel está com dó do rei Saul, mas Deus falou: não, é agora, Samuel. No capítulo 16 nós vamos ver que Samuel vai até Belém, e com o propósito de ungir um dos filhos de Jessé a rei. Nós sabemos a história de Eliabe, Abinadab e Samar, homens do exército do rei, da guarda do rei. Samuel está olhando para a aparência. Ah, pastor, Samuel é um homem de Deus, irmão. A Bíblia diz que ele serviu a Deus com interesse em todos os dias da sua vida. Só que há um negócio. Quando nós estamos olhando só para a aparência,
e nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós vamos se confundir. A Bíblia diz que quando Samuel começou a olhar, ele diz, certamente, é esse que Deus tem se provido para ser rei. Ó, tem tudo. Deus falou, não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Ou seja, eu conheço o intento e o coração do homem. Então, Samuel começou a ver, passar e falar, não é isso, eu não estou sentindo Deus falar comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Acabou, passou os 7 filhos de Jessé, ele falou, acabou os moços, ou os mancebos, ele só tem o menor. Está lá apacentando as ovelhas. Manda chamar, que enquanto este não vier, não se assentaremos ao redor da mesa. A Bíblia diz que eles vieram, ceiaram, comeram, se alegraram. Davi recebe a unção de rei, mas agora Davi não cresceu na sua mente. Ó, agora, pai, eu não trabalho mais, arruma outro pastor. Agora Eliabe, Abinadab, Samar e todos os outros aqui vai ter que me servir. Não. Acabou. Ele voltou para o pasto. O mistério é, nós temos que ouvir a voz de Deus e esperar o tempo de Deus na nossa vida. Nós não podemos sair adiantado, porque vai ter problema igual Moisés, mas também não podemos sair atrasados. Tá? Não adianta sair atrasado, porque vai ter problema do mesmo jeito. O negócio é sair no tempo e no momento de Deus. A Bíblia diz que passou esse tempo, Davi está apacentando as ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz que está tendo uma guerra contra os filisteus, e já está vendo dias que o Golias, o gigante do exército dos filisteus, está se levantando toda manhã e voltando toda tarde, afrontando o exército do Deus vivo, dizendo que ele queria luta de homem a homem. E qual vencesse a outra nação, serviria a nação vencedora. Nós estamos olhando para um cenário que Deus está preparando Davi no pasto. Para muitos é o tal do anonimato. Eu digo que é Deus escondendo e nos preparando para nós podermos entender de onde Deus nos tirou e para que propósito Deus nos tirou. A Bíblia diz que Davi não chegou lá no exército como a arma secreta. Não. Davi não chegou dizendo, eu vou exterminar tudo aqui. Não. Irmãos, se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender que Davi chegou lá como um mensageiro, trazendo comida, para ter notícias dos seus irmãos. A Bíblia diz que Jessé, querendo saber notícias dos seus filhos, não tinha notícias sobre eles da guerra. Ele pede para chamar Davi, para ele levar comida e ter notícia. Davi não chegou lá para lutar, mas isso não quer dizer que ele não estava preparado para a luta. Você está entendendo? Nós temos que nos preparar constantemente. Nós temos que aprender isso com Davi, nós temos que aprender isso com Jesus. Jesus nunca orava na hora, Jesus nunca consagrava na hora, Jesus tinha sua particularidade antes. Davi aqui do mesmo jeito. Ele já tinha vencido batalhas, guerras, dificuldades, já tinha vencido a fome, o frio, e já tinha entendido que as ovelhas cuidavam do pastor. Já tinha entendido que as ovelhas ouviam a voz dele. Já tinha entendido que era uma comunhão. Não era só o amor dele para com as ovelhas, mas o amor das ovelhas para com o pastor. A Bíblia diz que agora Davi sai com o propósito de entregar comida e receber notícia. Mas quando ele chega, já está tendo algo chamado medo no meio do arraial. Pastor, por que todo esse medo? Porque quem era para incentivar o povo não estava mais incentivando. Por quê? Não tem como incentivar aquele que não está vivendo, irmãos. Saul já estava longe da presença de Deus. E o medo primeiro cercou ele que tinha que avançar. Ele que tinha que dizer para o exército, Deus é o nosso Senhor. Esse exército é do Deus vivo. Então nós vamos avançar.
Mas quando Saul viu a estatura, o tamanho de Golias, ele foi com medo. E aí começa, 40 dias ele afrontando, 40 dias ele com palavras, ó, não tem ninguém, não há, ó, vocês, né? Ele está dizendo, vocês venham, um homem, ele não é bobo, ele sabia que com um homem ele conseguia lutar, ainda pelo teu tamanho. O problema é, nós temos que estar posicionados e saber quem é o nosso Deus no meio da batalha. Nós temos que estar posicionados e saber o momento de falar, o momento de agir diante da dificuldade, daquilo que Deus está nos permitindo viver. Deus abençoe, Eric. Pastor, mas e aí? A Bíblia diz que quando Davi chega, está tendo uma notícia. Vamos aqui, ó. Capítulo 17, versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam, os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi estava ouvindo. E o interessante é que Davi, ele aproveitou a oportunidade. Sabe por quê? Davi está dizendo, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu conheço esse Deus. É o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso. Eu conheço esse Deus. É o mesmo Deus que levou o profeta Samuel na casa de meu pai e me chamou no meio do pasto quando ninguém estava me vendo e dizendo que Deus tinha se provido de mim como rei. Deus tinha me separado para governar como rei. Ele está dizendo, quem é esse incircunciso? E quando fala de incircunciso, fala, quem é esse sem aliança com Deus? Quem é esse sem comunhão com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe por quê? Quando Golias se levantava, os homens fugiam. E é isso que o diabo, com as astutas dele, tem feito com o povo de Deus. Ele se levanta para que nós venhamos fugir. Mas quem está preparado, quem está se revestindo de poder, permanece fiel e guerreia as guerras que são permitidas. E vai para a luta dizendo, não no meu nome, mas no nome do Deus vivo. Hoje nós vamos no nome de Jesus, que é todo poder. Então nós temos que entender que Golias ele pode se levantar. Mas Deus está nos dando vitória, irmão, sobre o mal. Pastor, e quem é Golias? Golias aqui espiritualmente fala do medo, o gigante do medo. Porque o povo estava com medo de se mover. Saul estava com medo de se mover. Sabe qual que é o problema? Nós achamos que nós somos incapazes de lutar. Nós somos incapazes de vencer. Nós somos incapazes de viver. Ô pastor, irmãos, muitas das vezes nós tardamos o propósito de Deus na nossa vida. Porque nós não se posicionamos como Deus quer. A Bíblia diz que Saul ia dar uma palavra de rendição. Nós já vamos ler aqui. E quando ele vai dar uma palavra de rendição, Davi toma a palavra. Ó, versículo 32, onde nós fizemos a leitura. E disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi era do soldado real? Do exército real? Não. Davi foi lá chamado como arma secreta? Não. Saul conhecia as habilidades de Davi entregues por Deus sobre a vida dele? Não. Mas Davi está chamando a responsabilidade para ele, dizendo, eu conheço Deus desse exército.
Eu conheço Deus de livramento. E eu conheço que Deus é o Senhor da guerra e na mão dele está a vitória. Davi nunca disse, eu vou no meu nome, eu vou na minha estratégia, eu vou naquilo que eu aprendi. Não, Davi está dizendo, eu vou no nome do exército do Deus vivo. O problema é que nós queremos aprender algumas coisas e ir na nossa força, e não é na nossa força. Porque a nossa força vem do Senhor. Nós temos que estar preparados no propósito que Deus está nos movendo. E aí começa aqui, porém, ó Saul, o desanimador. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Mais uma vez, como aconteceu com Samuel, está acontecendo com Saul. Pastor, como assim? Saul está olhando a estatura, o estereótipo, aquilo que Davi apresenta, exterior. Mas Deus já tinha convocado Davi para essa guerra, porque conhecia o intento do coração dele. Conhecia que Davi era sisudo em palavras. Conhecia que Davi era homem de guerra. Ele já tinha enfrentado leões e ursos no meio da batalha, fora os lobos. Então ele tinha vencido grandes batalhas no pasto. E aí Davi começa, né? Então, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da sua barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi falou, ei, eu conheço Deus, eu sei quem é Deus. Falou, Saul, deixa comigo, eu vou te contar um testemunho aqui. E eu sei que Deus é Deus de providência. Aí depois de tudo isso, disse mais, né? Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Deus abençoe nosso irmão Jefferson. Sabe qual que é o propósito? Às vezes nós estamos olhando o tamanho da dificuldade. E o tamanho da dificuldade, irmão, se nós estivermos olhando para a dificuldade tão somente, vai nos causar primeiro algo chamado dúvida. Depois da dúvida vem o medo. E depois do medo vem o retrocesso. Porque o medo, ele nos combate a fé. Mas Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que entender o propósito. Davi conhecia Deus. Davi conhecia que a sua força vinha de Deus. Davi sabia que Golias não tinha aliança nenhuma com Deus. Davi sabia que o exército era do Deus vivo. Então ele estava dizendo, eu só preciso me posicionar e deixar Deus fazer. Saul olha para a situação e diz, não vai. Ele falou, não, eu vou te contar um testemunho aqui, rei. Depois desse testemunho nós vamos ver o que dá. Quando Davi conta o testemunho, Saul muda a história. Muda a conversa, diz, não, que o Senhor seja contigo. Aí Saul fala de ceder a armadura dele para Davi. Davi nunca tinha posto uma armadura. Davi nunca tinha segurado uma espada. Mas Davi tinha intimidade com o cajado, com a funda, né? Com os seixos, ele sabia. E o propósito é, se Davi vai com a armadura de Saul, ele seria um alvo fácil. Ele ia morrer antes de começar. Pastor, por quê? Porque a armadura era de Saul. Mas Davi estava sempre se revestindo na oração, na condição, no cântico, na adoração. E Davi sabia manusear aquilo que era entregue na mão dele. Às vezes, irmãos, nós, para vencermos batalha, às vezes nós queremos colocar armaduras que não é nossa.
A própria armadura de Deus está sobre você. Deus já está colocando sobre a tua vida. Às vezes nós queremos guerrear com espada, com ferramentas, com armas de guerra, melhor dizendo, ferramentas para edificar, com armas de guerra que não são nossas. Nós temos que guerrear com as armas e com as estratégias que Deus tem nos dado. Né? Nós podemos ouvir testemunhos de pessoas, venci assim. E guerras vencemos, né? E aprendemos com alguns testemunhos. Mas chegou a hora de nós deixarmos Deus nos mover para vencermos essas batalhas. Jericó caiu através de 7 voltas. Mas hoje ninguém fica dando 7 voltas, porque não tem mais Jericó. O Mar Vermelho se abriu quando Moisés estendeu o cajado. Mas hoje não guardamos o cajado de Moisés para ficar usando ele. Depois Jesus foi falar com Pedro. Pedro andou quando olhou para Jesus por cima das águas. Porque tem momento que Deus vai abrir as águas, como fez com Josué. Mas vai ter momentos que nós vamos passar por cima. Tem guerras que nós vamos vencer na oração. Tem guerra que nós vamos ter que declarar a palavra. Tem guerras que vai ser no louvor. Mas nós temos que entender qual é o propósito e qual é o direcionamento de Deus. Tem hora que nós estamos louvando que Deus está dizendo, não, agora é para oração. Pastor, como assim? A Bíblia diz que o povo está com medo de morrer lá em Pirrairote, no beco sem saída. Moisés vai clamar, Deus falou, Moisés, por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche, não é momento de oração, é momento de tomar posição, Moisés. É a mesma coisa que Davi está fazendo aqui. Ele está tomando uma posição, se dispondo em guerra, dizendo, eu vou, porque eu conheço. O exército do Deus vivo perdeu o direcionamento, porque o líder está sem visão, o líder perdeu e agora está cheio de medo, não tem mais espírito de ousadia, mas agora está cheio de espírito de medo. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Deixa comigo, rei, eu vou. Não desfaleça o coração, ou seja, não tira o ânimo de ninguém, porque eu vou nessa peleja. Não deixe que a situação, não deixe que as palavras venham tirar o teu ânimo. Não deixe que a situação venha fazer você desistir de lutar essas guerras, irmãos. Porque tem guerra que Deus nos prepara para lutar. E outras Ele já nos preparou antes e nos dá estratégia na hora. Mas nós temos que estar alinhado com Deus. E como estamos? É normal, pastor, isso aí Meu filho é um drogado mesmo, já falaram, não tem mais jeito. Meu esposo é um pingaiada mesmo. Não tem mais jeito não. Esse homem aí só vai parar quando morrer. Para com isso, irmão. Eu não acredito mais em Deus, eu fui ferido muito pelos homens, meu ministério não frutifica mais. Para com isso. Isso aí é estratégia do diabo. O gigante do medo todo dia tem se levantado para nos fazer parar. Você acha que eu sou super pessoa? Não. Eu também encontro as minhas dificuldades. Todas as manhãs eu digo aqui sempre, me é proposto 2 caminhos, o certo ou o errado. E o atalho parece mais fácil. O erro parece mais fácil. O engano parece mais fácil. A mentira parece mais fácil. Mas Deus quer que nós passemos pelo caminho, pela verdade e pela vida que é Jesus. Está na hora de nós vencermos o gigante do medo e dizer, se Deus falou e eu creio, vai se cumprir sobre a minha vida. O propósito não é meu, o propósito é de Deus. Eu só tenho que suportar esse processo. Eu só tenho que amadurecer no meio do processo. Eu só tenho que esperar o ok de Deus. Não se impressione com palavras bonitas, porque é isso que o diabo tem feito. Não se impressione ou fique com medo de palavras de afronta. Porque se fosse por condição, eu não estaria aqui. Se fosse por situações, por herança, por bondade minha, não, eu não estaria aqui. Mas é tudo isso pela misericórdia infinita de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Está na hora de nós entrarmos no campo de batalha e vencer o gigante do medo. Hoje eu não vou nem estender aqui a batalha de Davi e Golias. Eu quero ministrar uma oração para nós vencermos o medo, aonde nós estamos. Mas entenda bem, nós temos que se preparar antes.
Davi estava preparado antes. Ele disse, ó, Golias é até grande, mas o exército é de Deus vivo, e eu conheço esse Deus vivo. Você conhece o Deus vivo? Você confia no Deus vivo? Você espera no Deus vivo? Você descansa no Deus vivo? Porque uma coisa é conhecer Deus pelo nome, outra coisa é conhecer Ele na intimidade. Deus, irmãos, quando nós viemos para a presença, nós conhecemos Ele como Deus, Jeová Jireh. Mas no decorrer da caminhada cristã, nós temos intimidade de chamar Ele de Pai. Nós temos intimidade temos o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória. Então Deus não é só Deus, Ele nos adotou através de Jesus. Através de Jesus nós fomos alinhados e Deus nos deu a paternidade. E agora essa paternidade vem com coisas boas. Vem com autoridade no nome de Jesus. Vem com o Espírito da verdade, o Consolador, a saber, o Espírito Santo. Vem com dons, sabedoria, ciência da palavra, dom de cura, dom de profetizar, mas o mais importante é o fruto do Espírito. O mais importante é o fruto do Espírito. Porque se eu tenho o Espírito Santo, o fruto dele tem que estar em mim. Eu digo aqui, Deus, o Espírito Santo não é mediúnico. Mediúnico é encher até metade. Ou nós somos cheios ou não. Nós estamos cheios do quê? Deus não nos deu o espírito de medo. Se o medo quer cercar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Davi foi com que ele tinha intimidade. Pastor, mas parece tão pouco. Coloca o joelho no chão e clama a Deus. Parece tão pouco, a adoração é com a adoração que Deus nos faz vencer guerra. Mas tem situações que nós temos que tomar atitudes. Tem que se levantar e partir mesmo. E dizer, eu não aceito. Eu conheço o Deus que me chamou. Eu conheço o Deus que me deu autoridade. Eu conheço o Deus que me delegou. A minha família é do Senhor. Essa situação não vai me parar. Essa situação não vai me vencer. Essa situação não vai parar a obra do Senhor. Quantas pessoas estão desistindo? Porque começam a adorar a dificuldade. O medo faz dizer, eu não tenho capacidade. Nunca teremos em nós mesmos, mas a capacidade nos vem do Senhor, irmãos. Você acha que Moisés teria condição nele mesmo de ser o libertador do povo da terra do Egito? Você acha que Josué teria condição neles mesmo de assumir essa mesma condução até Canaã? Você acha que depois Judá ia para conquistar as terras? Você acha que na capacidade da tribo mesmo? Não, é tudo Deus. E tantos outros. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, Elias, Eliseu, e assim sucessivamente, até chegar em nós. Mas eles eram homens e mulheres de Deus, igual Débora. E o que difere é o tempo. O mesmo Deus está presente e agora nos dotou de algo mais especial ainda, que o Espírito Santo não paira, porque pairar é em cima. Agora ele mora dentro de nós. Para com isso, irmão. Esvazia-se de todas as coisas ruins e encha-se da presença de Deus. Tem gente que cultua problema. Tem gente que cultua dificuldade, angústia, dor, raiva, ira, cólera. Começa a liberar essa situação aí e colocar o Espírito Santo para dentro. Fala, Senhor, eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor tem para mim. Ô pastor, não é ousado demais? Não, isso aí é profetizar. Eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor tem para mim. E me alinha conforme a tua palavra e o teu poder. Me mostra o direcionamento todos os dias. Já vou orar. A Valéria me alertou aqui que o microfone vai acabar e acaba mesmo, né? Deus abençoe, meus irmãos. Eu peço que, se você puder, feche os olhos aonde você está. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Se não puder, pode ficar de olho aberto mesmo. Mas se você puder, feche os olhos. Senhor meu Deus, eu quero nesta manhã, Senhor, liberar uma palavra sobre a vida dos meus irmãos, Pai. O Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, mas o Senhor nos revestiu de espírito de ousadia, meu Pai.
Senhor, muitas das vezes o gigante do medo vem bater em nossa porta, vem nos afrontar, Pai. Às vezes eles também, Senhor meu Pai, quer parar meu ministério, quer parar minha vida, aquilo que o Senhor chamou eu para fazer. A condução do rebanho do Senhor dizendo que em mim mesmo não tem força. E ele só está esperando uma oportunidade para pisar em mim, para me matar. Mas, meu Pai, o mais importante é o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade me guiando, consolando, e eu quero proferir sobre a vida do meu irmão. Não é o tamanho da dificuldade, é o tamanho do nosso Deus. Não é o tamanho da enfermidade, é o tamanho do Senhor. Não é o tamanho da porta que se fechou, mas a porta que o Senhor tem para abrir. Senhor, eu quero proferir nesta noite, Senhor. Com o testemunho, ó Pai, eles possam, assim como eu, vencer, Pai. Com os testemunhos, Senhor Jesus, nós possamos entender que o Senhor não desampara. O Senhor é a fonte inesgotável, meu Pai. Davi não foi como uma arma secreta, não foi, meu Pai, como um míssil, uma flecha enviada. Mas ele foi com o propósito de trazer alimento e levar notícia. Mas quando ele viu o cenário de guerra, o Senhor, meu Pai, levantou ele como um soldado. Levantou ele, meu Pai, como um guerreiro. O Senhor levantou ele, meu Pai, revestiu de toda a tua autoridade. Meu Pai, porque até mesmo Golias não viu nele armadura. Golias também não viu nele capacete, não viu nele couraça da justiça. Mas ele estava revestido da tua armadura, Pai celestial. O Senhor deu vitória para Davi, meu Pai. No meio, Senhor Jesus, do arraial. O Senhor deu vitória para Davi, porque ele foi no teu nome. O Deus dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus da vitória. Pai, então o controle está nas tuas mãos. Entrega a cada um, Senhor meu Pai, aquilo que é necessário. E haverá testemunho, meu Pai. Haverá, meu Pai, testemunho para glorificar o teu nome. Que o Senhor possa fazer na totalidade. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Irmãos, maior é aquele que nos chamou. Deus abençoe, missionária Raquel. Maior é aquele que nos escolheu. Vença o gigante do medo. Porque o medo também ele vem revestido assim. Eu não confio mais nos homens. Eu vou servir Deus aqui em casa. Irmão, para com isso. Formação de igreja onde tiver 2 ou 3 reunidos. Agora o meu contato é direto com Deus. Isso aí também é o gigante do medo, viu? Porque tem medo de guerrear em batalhas, tá? Tem medo de estar com os irmãos. Isso aí é gigante do medo. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E para ter existência de Jesus, tem que estar em 2 pelo menos, tá? Para ser formação de igreja. Sozinho eu sou templo, igreja é 2 ou 3. Então não deixa o medo te vencer. Não deixa a vergonha te vencer. Não deixa o mal dizer e ditar sobre a tua vida. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se posiciona naquilo que Deus te chamou. Agora eu vou governar. Calma aí. Não coloca o carro na frente dos bois. Espera o tempo de Deus. Tá? Se Deus falar é hoje, é hoje. Se Ele falar é agora, é agora. Se Ele falar vou te preparar, espera no tempo. Tá? Esse negócio, vou concluir já. Esse negócio que o povo prega, Deus tem pressa em usar? Não. Deus comissionou, preparou Moisés, preparou Josué, preparou José, preparou Abraão, preparou Isaac, preparou Jacó, tá? Depois vem Jesus no Novo Testamento, depois que o véu se rasgou de alto a baixo, preparou aqui, Pedro, Tiago, João e os demais, os 12, depois comissionou 70, preparação. Saulo, a caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, ficou cego, foi colocado por terra, foi preparado, tá?
e agora chega na nossa vez, montou e vai embora? Não, tem que ter preparação. Deus tem pressa que nós reconheçamos a salvação em Cristo Jesus. Deus tem pressa que nós se posicionemos na tua presença. Agora Ele vai usar cada um quando tiver preparado e Ele achar por bem. Tá? Não confunda, não confunda. Por isso que muita gente tem caído, por isso que muita gente tem voltado para trás. Davi foi preparado, e ainda com preparação, no meio do caminho teve erros, falhas, dificuldades, mas o homem segundo o coração de Deus, porque reconhecia os teus erros e as tuas falhas. Tá? Não seja emocionado, seja cheio do Espírito Santo. Tá? O pastor pregou agora, eu quero saber de cuidar. Tá? E outra coisa, Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Quem pisa na cabeça de Satanás é Jesus. Quem tem essa autoridade é Jesus. Tá? Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Tá? Então tome muito cuidado. Nós vamos vencer o mal no nome de Jesus. Tá? Se posiciona, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. O tempo de tirar do anonimato é Deus, irmão. Não fica contando com A, com B, com C, não. Mas fulano conhece ciclano. Não tem problema. Davi não conhecia Saul, Davi não conhecia Samuel, e quem conhecia Davi? Deus. Então se posicione, vença o medo e espere no Senhor. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz, se Deus assim nos permitir. Sexta-feira às 10 horas nós estamos aqui. Hoje nós temos a quarta profética, tá? Em nome de Jesus, às 19h30. Você de Aporé e região está convidado para estar conosco. Deus abençoe os meus irmãos que aqui estiveram. Você que vai ver de manhã, tarde ou à noite, através de compartilhamento. Fiquem todos na paz. Receba a palavra de Deus nesta manhã. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.